Pega a sua Bíblia aí, levante a sua Bíblia comigo, mesmo que seja em formato digital, né? Graças a Deus, pelo menos já não é mais em pedra, em papiro, né? Já é, ou papel ou digital. Diga assim comigo: eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler dois textos. O primeiro está em Mateus capítulo 16. Depois em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Amém? Mateus capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler um texto um pouquinho extensivo, mas acredito ser oportuno. O versículo 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vou repetir: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém? O versículo 42 em diante. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e todos juntos participavam das refeições com alegria, singeleza ou sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a palavra de Deus, portanto é digna de toda aceitação. E quando nós nos debruçamos à volta da palavra de Deus, nós devemos ter um coração aberto, ou deveríamos ter um coração aberto, uma alma de alunos para aprender com a palavra, porque a Bíblia ela não é um livro comum, a Bíblia não é um livro como qualquer um outro livro secular, né? Até porque qualquer outro livro secular, ele de tempo em tempo tem que passar por uma revisão, porque as verdades que eram 20 anos atrás, 15 anos atrás, algumas delas caíram completamente, estão obsoletas, não funcionam mais, não é mais. Muitos dos irmãos que estão aqui não tenha passado muito tempo, mas na sua adolescência estudaram coisas que hoje já não são verdades. A ciência, as novas descobertas, as novas ferramentas para o conhecimento e para o saber, provaram que aquele conhecimento ensinado caiu por terra, não era verdadeiro, não era verdade, e hoje descobrimos e ensinamos e somos ensinados outras coisas. E os livros seculares têm que passar por revisões periódicas, porque as suas verdades são questionáveis e as suas verdades caem por terra. Mas a Bíblia, escrita por um período de mais ou menos 1.600 anos, nós a temos mais ou menos nesse formato há quase 2.000 anos, não chega a isso, mas vou colocar quase 2.000 anos, nunca passou por uma revisão, nunca precisou ser atualizada, nem precisa ser hoje em dia, e melhor do que isso, ela continua mais atual do que o jornal que vai sair mês que vem. Nenhuma verdade caiu, nenhuma verdade cairá, até porque a Bíblia, nós olhamos para ela, entendemos que os seus escritos, muitas pessoas falam: pastora, foram homens que escreveram, é claro, né?
vezes, de repente, no meu impulso lá de Duque de Caxias, eu falo, se fosse um animal, você não ia acreditar. Era melhor que fosse um homem. Mas para quem não é lá de Caxias, não tem esse impulso, né? É melhor que fosse um homem, porque Deus inspirou homens. Se fosse qualquer outro ser, nós duvidaríamos. Deus tinha que usar os homens, mas foram homens santos que falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Homens que dedicaram a sua vida ao Evangelho. Mas apesar, ou bem que foram homens que escreveram a Bíblia, cerca de 40 escritores, mas nós sabemos que a Bíblia, ela só tem um autor, que é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Por isso, quando lemos a Bíblia, devemos lê-la com uma alma de aluno. Romanos capítulo 15, versículo 4, quando a palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando nós lemos a palavra, devemos analisá-la e receber tudo aquilo que a palavra de Deus diz para a nossa vida. Por isso eu comecei dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! A Bíblia não contém, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Vira para o teu irmão, que ele está meio que cochilando ainda do seu lado. Fala para ele, a Bíblia é a palavra de Deus. Ô glória, é na Bíblia que nós vemos a história da igreja. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o templo, a estrutura ou a igreja como organismo vivo, como nós como igreja, mas a estrutura não vem de agora. Desde o Antigo Testamento foi Deus que lá no deserto mandou construir o tabernáculo. Foi Deus que estabeleceu isso. E é tão interessante porque o tabernáculo era chamado tenda do encontro. Quem entende isso, diga amém. Era a tenda do encontro, Deus se movia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus falava através daquele lugar. A arca da aliança estava ali. Depois Davi, tem o pensamento de construir o templo. Seu filho Salomão é quem constrói o templo é derribado, é levantado de novo, é derribado, é levantado de novo. Mas o que é certo é que a glória de Deus sempre se manifestou, e de alguma forma Deus tem esse lugar, ou estabeleceu esses lugares, espaço físico que eu estou a falar, para que o seu povo se reunisse. E é claro que eu entendo a definição de igreja num sentido maior, porque a igreja é a congregação de crentes em Jesus, que se reúnem para promover o amor fraternal, para adorar a Deus, para aprender da sua palavra, para prestar cultos ao Senhor. Igreja é essa congregação, mas esse espaço também é. E pastora, quando nós olhamos para a Bíblia, algumas pessoas podem se inclinar e entender que foi em Atos que a igreja é fundada, ou em Atos dos Apóstolos que a igreja é fundada. Mas a igreja não é fundada em Atos dos Apóstolos. Jesus, ele é o fundador da igreja. Jesus estabeleceu a igreja. Por isso que é Paulo que fala na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, se não estou em erro, ele fala o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, sabe, de todas as gerações. E ele fala do mistério de Cristo sendo revelado. Cristo sendo revelado, claro, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Gentios são os não judeus, nós que somos portugueses, brasileiros, ou de qualquer outra nacionalidade, italianos, angolanos, são-tomenses, chineses, romenos, qualquer outra nacionalidade, os não judeus, os gentios. Cristo se revela e ele fala, e esse mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Sabe, quando Cristo está reunido com seus discípulos, ele começa a perguntar, o que vocês estão ouvindo? O que as pessoas estão falando de mim? E alguns falam, Senhor, alguns estão falando que tu és Jeremias, tu és um profeta, tu és Elias e tal. E agora Jesus volta a pergunta para eles, e Jesus fala, e vocês? O que vocês pensam de mim? Porque vocês não andam comigo de longe, vocês andam comigo de perto. Então o que vocês acham? E Pedro, Pedrão, impulsivo, ele toma a palavra e fala, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que Cristo não é um nome, não é um segundo nome de Jesus, não é um nome composto de Jesus, mas Cristo é um título empregado a Jesus. Jesus, o Cristo, porque Cristo é o ungido, o separado, o Messias, aquele que viria da parte de Deus para trazer libertação e transformação para o seu povo. O Cristo prometido, aquele que Isaías fala, olha,
Um menino nos nasceu, lá em 9, né? Capítulo 9, versículo 12, ele fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da morte resplandeceu a luz. E no versículo 6 ele fala: e um menino nos nasceu, o menino nasceu, mas o filho foi dado. O menino nasce na terra, mas o filho foi dado por Deus. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Lá em Isaías 7,14, se não estou em erro, ele fala: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Deus conosco. Aperta a mão do teu irmão e fala: Deus é conosco. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: uau, Pedro, que revelação tremenda. Só que essa revelação e esse conhecimento não vem de ti, porque não tem como conhecer a Cristo se Cristo não for revelado primeiramente. Por isso que João 15,16 ele fala: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então ele fala: Pedro, essa revelação não é da tua capacidade intelectual, essa revelação não é pelo conhecimento que tu tens, não é a tua sensibilidade de andar comigo e perceber algumas indicações, não é isso. Essa revelação vem do alto, foi o Pai quem te revelou, é uma revelação de Deus. E agora Jesus faz o trocadilho, né? Ele fala: e tu és Pedro. Petras, não é isso? Eu estive lá. A gente vai estar lá em novembro. Quem quiser ir conosco. Vocês têm caravana para Israel? Não tem? Então eu posso divulgar. Em novembro, quem quiser ir para Israel conosco, nós vamos fazer uma caravana e vamos passar lá. Cesaré de Filipe, Cesaré Marítima. Vamos passar lá onde Jesus falou essa palavra, marcou minha vida. Eu amo esse texto, eu amo essa ministração. Eu estive lá nesse lugar, entendi perfeitamente porque onde Jesus disse essa palavra, e onde nós vamos em novembro. Amém. Esse povo tá rápido, hein? Onde Jesus disse, é uma montanha rochosa, rocha mesmo. Onde Jesus disse isso, tem um buraco na pedra que era chamado, como é? Boca do inferno, não é boca do inferno, portas do inferno. Que era onde eles sacrificavam até pessoas, crianças, faziam sacrifícios, e ali era chamado as portas do inferno. E no chão, irmãos, tem um monte de pedrinha, cascalho dessas rochas. Então a gente pode perceber o porquê que Jesus disse naquele lugar. Ele estava a dizer: as portas do inferno não prevalecerão. Mas já eu chego lá. Então Jesus olha para Pedro e fala: quem te revelou isso não foi a carne, mas foi o Pai. Porque eu te digo uma coisa, tu és Petros, mas sobre esta pedra, ele estava dizendo: tu és Petros, pedra pequena, cascalho, tá vendo isso aqui no chão? Só serve para ser pisado. Mas eu sou Petras, rocha maciça e inabalável. Eita! Ele fala: tu és Petros, tu és pedrinha, mas é sobre esta pedra, é sobre esta rocha que eu edificarei a minha igreja. Aleluia! Até aqui Deus lidava com judeus e com gentios. Agora Deus inaugura um novo povo. Que povo é esse, pastora? Já não é judeu, já não é grego, já não é gentio, já não é romano, já não é brasileiro, já não é são tomense, já não é angolano, nem português de Portugal. Pastora, que povo é esse? Esse povo é o povo que é chamado para fora, eclésia, tirados do todo, a igreja de Jesus. E a igreja já nasce debaixo de uma palavra. Qual é a palavra, pastora? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Jesus é o fundador da igreja. Quem fundou a igreja, quem estabeleceu a igreja, Cristo. Ele inaugura esse novo tempo para esse novo povo, a igreja de Jesus. Que privilégio nosso. Fala sério, irmãos. Que privilégio nosso. Nós somos igreja. Fomos chamados, separados por Deus, atraídos pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua fidelidade, chamados seu povo. E a igreja já nasce debaixo de uma verdade.
verdade. Pastor, a primeira verdade desse versículo: as portas do inferno se levantarão. Primeira verdade desse versículo: haverá luta. Primeira verdade desse versículo: o inferno está em alvoroço. Primeira verdade desse versículo: o inferno está olhando e vai tentar contra a igreja. Mas segunda verdade absoluta desse versículo é que essas portas se levantam para cair. Segunda verdade absoluta desse versículo é que estamos debaixo de uma palavra que não pode cair por terra. Pode se levantar inferno, pode se levantar portas do inferno, pode se levantar capetada toda. Só tem dois trabalhos: um é levantar e o outro é cair, porque não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Dá uma boa notícia, porque eu acho que eu estou dando uma boa notícia. Eu acho. Dá uma boa notícia para esse irmão do teu lado. Fala: tu és igreja. Ele não entendeu ainda. Então explica. Fala: tu és igreja. E essa palavra é para você. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Quem entende isso, diga aleluia. Jesus dá o start, inaugura esse novo tempo. E agora Jesus cumpre a sua missão e o ápice do seu ministério na cruz do Calvário, no Gólgota. Ele entrega a sua vida, a morte não pega Jesus, ele entrega a sua vida, é ele que fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tetelestai, está consumado. Jesus cumpre a sua missão e ele vai para o sepulcro. Só que 3 dias depois, algumas mulheres vão procurá-lo, e quando chega lá para cuidar do seu corpo, com óleo, com mirra, com aquelas ervas aromáticas, aqueles óleos para cuidar do corpo de Jesus, quando elas chegam lá, tem uns varões olhando para elas, falando: o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos procurar Jesus. Como assim? Como que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, glória! Quem não deu glória agora, irmão, tá difícil. Irmão, coisa boa é estar na igreja, gente. Eu amo. Dá um sorriso pro teu irmão, fala: vai dar glória agora ou tá guardando tudo pro final? Pergunta. Jesus ressuscitou e agora ele fica ainda por um período de 40 dias na terra, aparecendo aos discípulos, dando suas instruções. Os discípulos ainda tendo comunhão com Jesus, comendo peixe, comendo pão dentro de casa. Jesus tem essas aparições e a sua última, ele está no Monte das Oliveiras, cerca de 500 pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Cerca de 500 pessoas lá no Monte das Oliveiras. E agora Jesus está dando as últimas instruções e ele vai sendo erguido ou levantado, ele vai sendo assunto aos céus, ele vai subindo, e aquelas pessoas estão a olhar para Jesus, estão a ver Jesus sendo erguido aos céus, e de repente 2 varões aparecem entre eles e falam: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, digo mesmo, este mesmo Jesus, não será outro. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é este mesmo Jesus que voltará. Aleluia, há uma promessa para nós. Aí ele fala: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Eles já andavam com Cristo, já estavam com Cristo, já tinham visto milagres, até operado milagres. Quem lembra que de 2 em 2 eles foram de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino e até curando enfermos, expulsando demônios. Mas agora Jesus é retirado e agora eles estão lá em Jerusalém, lá no cenáculo, reunidos. E aqueles que eram quase 500 só do Monte da Oliveira para o cenáculo já reduziu para quase 120. Porque nós queremos as coisas imediatas, né? Só que as promessas de Deus têm um time, não tem? Mas isso é outra pregação também, né? Jesus está lá e fala: vai para lá até que se cumpra. 500 pessoas. Daqui a pouco vai caindo, 400, mas eles estão lá esperando a promessa no cenáculo. E 10º dia agora, quando eles estão no 10º dia,
10º dia, Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, irmãos, vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. O som começa a encher a casa. Eu acredito que eles estavam ali orando, de repente cantando louvores, orando, cantando, falando, orando, cantando, falando, e de repente um som estrondoso de um vento. Alguém deve ter assustado, falou: que janela que está aberta, o que se passa aqui dentro? E de repente, quando alguém abre o olho para ver, eles não veem um vento, mas veem línguas de fogo caindo sobre cada um deles. E onde aquela língua de fogo pousava, a Bíblia fala que eles eram cheios do Espírito Santo, estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito de Deus aquele dia. A glória de Deus invadiu aquele lugar, o poder de Deus invadiu aquele lugar. Aqueles 120 estavam cheios agora do Espírito Santo, fogo no coração, o coração queimando. E o Pedro, que há um tempo atrás, há cerca de 50 dias atrás, 1 mês e meio atrás, estava dizendo: eu não sou um deles. Ele estava dizendo: eu não pareço com ele. O Pedro que ficou bravo quando alguém falou: tu és um discípulo dele. Eu não sou. O texto diz que ele ficou bravo, ele reclamou, ele espraguejou: eu não sou um deles. O Pedro que cortou a orelha do outro lá, o Pedro que era impulsivo, o Pedro que estava com medo, o Pedro que tinha fugido, o Pedro que não foi para a cruz, é esse mesmo Pedro que no mesmo lugar, em Jerusalém, com as mesmas ameaças, com os mesmos perigos, é ele que se levanta agora com fogo no coração, cheio do Espírito Santo. E quando alguém o questiona, fala: vocês estão bêbados 9 horas da manhã, como é que pode beber nessa hora? Só podem estar embriagados. É o Pedrão que fala: não tem ninguém embriagado aqui, ninguém está bebendo cachaça 9 horas da manhã, ninguém está bêbado aqui não. Isso aqui é cumprimento de promessa, isso aqui é o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Aleluia. Está preparado para pregar com ousadia? Está preparado para viver algo novo de Deus no seu ministério? Quem sabe tu entraste aqui nessa conferência: pastor, eu tenho vergonha, eu não posso falar no meu trabalho que eu corro perigo, eu não posso falar lá na minha escola senão vou ser zombado, eu não posso colocar nas minhas redes sociais senão vou ter dislikes, senão vou perder os likes. Está preparado, irmãos, para o fogo de Deus queimar teu coração nessa noite? Está preparado para a glória de Deus vir sobre você? E no mesmo lugar, na mesma escola, no mesmo trabalho, na mesma rede social, ao invés de você se omitir, prepara-te para que com ousadia tu te levantes na força do Senhor e tu vais dizer: ninguém está louco aqui não, o que nós vivemos é poder de Deus. Se você não entende, vem para entender, e se não quiser não tem problema, mas nós vamos viver o que Deus falou que viveríamos. Quem quer viver, levanta a mão. Quem quer muito, levanta as duas. Quem quer muito, 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 levanta o pé também. A glória. Vira para o teu irmão e fala: Deus tem mais para a tua vida. A igreja primitiva é startada, dá um start, porque a igreja não podia avançar sem receber o revestimento do poder do Espírito de Deus. Por isso Atos 1:8: recebereis a virtude, o dínamos, o dunamis, a dinamite. Porque é isso, o poder de Deus, irmão, quando pega a gente, por isso que a gente fica meio esquisito. Fica ou não fica? Fica esquisito. A gente crente já se recrimina, imagina o ímpio olhando a gente debaixo do poder de Deus. Tem gente que fica cara vermelha, tem gente que faz uma loucura, fica esquisito, porque é uma dinamite explodindo dentro da gente. É a virtude. Recebereis o dínamos, recebereis o dunamis, recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. E aí sim, vocês serão testemunhas onde quer que eu enviar. A igreja começa, e agora a igreja primitiva, que tinha cerca de 120, Pedro está pregando, explicando o que eles estão a viver. E alguém faz a pergunta: meu amigo, você pregou tudo isso, e agora? O que a gente faz para ser salvo? Como que a gente pode viver essa palavra? Então Pedro fala: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Vocês vão receber algo novo na vida de vocês. E a palavra de Deus diz que quase 3.000 almas
Quase 3.000 almas se renderam a Jesus. A igreja sai de 120 para 3.120. Já pensou nisso, irmãos? Vocês são aqui, né, dezenas, daqui a pouco milhares de pessoas. Por quê, pastora? Porque esse é o tempo de salvação. Debaixo do poder do Espírito Santo, a igreja não fica estática, a igreja não fica inerte. Debaixo da unção e do poder do Espírito de Deus, a igreja só tem um caminho, é o crescimento, aleluia. A IBC só tem um caminho em Portugal: ou cresce, porque a presença do Espírito de Deus está nesse lugar. Aleluia. Eu creio nisso. Oh, glória. E aí, pastora, esses crentes agora começam, a igreja primitiva, ela é direcionada, começa a marcha da igreja. Pastor, e qual é a marca? Quais são as marcas dessa igreja primitiva? Quais são as marcas dessa igreja de Atos? E eu queria ministrar sobre isto nesse tempo que ainda me resta. Falar sobre as marcas da igreja apostólica, as marcas da igreja de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos marca, assim como o pastor Rodrigo já disse, um novo tempo, uma nova fase da igreja. É um novo início, é o começo da igreja sem a presença física de Jesus, mas com o Espírito de Cristo dentro de cada um. A igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja que começa e vai incendiar as nações. Nós fomos alcançados por essa igreja. Nós estamos aqui, portugueses, brasileiros e de outras nacionalidades. Nós estamos aqui, fomos alcançados por essa igreja. A igreja de Atos, que inicia um novo tempo, debaixo da unção e do poder de Deus. Pastor, e quais são as marcas da igreja apostólica? Quais são as marcas da igreja de Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 2, o versículo de número 42. Primeira coisa, a Bíblia fala: e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Eles permaneciam e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Primeira marca da igreja apostólica é uma igreja que está voltada, inclinada, dedicada. Ela está focada, ela está mirando na palavra, no ensino, na doutrina. Já foi dito aqui pelo pastor Rodrigo que a igreja precisa de doutrina. Por isso que o Senhor fala na sua palavra que sem o conhecimento não tem jeito. O povo perece por falta de conhecimento. Nós, como igreja, a marca da igreja apostólica, a marca da igreja de Atos dos Apóstolos, dessa igreja primitiva, viva, latente, pujante, essa igreja triunfante, primeira marca, era uma igreja que se dedicava ao ensino da palavra, uma igreja que estava voltada para o ensino dos apóstolos, porque nós não somos guiados por aquilo que sentimos, não somos guiados por aquilo que pensamos, não somos guiados por aquilo que achamos, até porque cada verdade aqui muda. A minha verdade é diferente da tua, a tua é diferente da dele, a dele é diferente daquela. E pastora, qual é o padrão de referência? É a palavra de Deus. Por isso, antigamente, as pessoas diziam que a Bíblia era o GPS do crente. Agora já está passado, né, irmão? Perdão, a Bíblia era a bússola do viajante, né? A gente pregava a Bíblia, a bússola do viajante. Continua a bússola para quem precisa, mas hoje é o GPS. É o GPS. Porque a Bíblia que nos guia, ela é o nosso manual de regra, de fé, de prática e de conduta. É a palavra de Deus. Pastora, qual é a marca da igreja de Atos dos Apóstolos? É uma igreja que se guia pela palavra. É uma igreja que anda pela palavra. É uma igreja que prega a palavra. Irmãos, parece comum, mas hoje nós temos um tempo de crise no ensino da palavra. Ouvimos mensagens que, se espremermos 40 minutos de mensagem, sai 3 minutos de Bíblia, e o restante, filosofia, psicologia, conhecimento humano, conceitos humanos, ideias humanas, blá blá blá, que só vem como paliativo, porque a única coisa que cura é a palavra de Deus. Escute algo, querido: Deus tem compromisso, não é com aquilo que eu digo da palavra, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. O que não passa não é o que eu digo a respeito da palavra. O que não cairá por terra, nunca caiu, não cai, nunca cairá, é a palavra. Quando Deus diz em Isaías capítulo 40, versículo 8, ele fala: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece
permanece para sempre. Pode tudo passar, Marcos 8:34, pode tudo passar, o céu passa, a terra passa, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Ele colocou, Salmo 138:2, Ele colocou a sua palavra acima de todo o seu nome. Por isso Isaías 55:11, ele fala que a palavra que é liberada não volta para ele vazia, mas cumpre o seu propósito. Aleluia. Qual é a marca dessa igreja? Palavra. Pastora, como saber se uma igreja ela está vivendo aquilo que Deus quer? Palavra. Tem palavra? Palavra. Não estou falando motivação, não. Palavra de autoajuda. Que tem seu lugar, tá bom, irmãos? Eu estou falando de igreja. Eu não sou contra a palavra de motivação, não, de autoajuda. Mas é lá no seminário, lá no outro lugar. Igreja é caracterizada pela palavra. E palavra ou pregação não é um discurso que tem Bíblia. Pregação é exposição bíblica. Que pode ter alguma coisa de discurso, mas é exposição bíblica. Segunda característica da igreja, ele fala e eles se dedicavam ao ensino da palavra, ao ensino dos apóstolos. Segundo, a comunhão. Não existe cristianismo isolado. Não existe crente isolado. O cristianismo já está característico, já é característico. Já é a marca do cristianismo, a unidade, a comunhão. Crente não caminha sozinho, nós não nascemos para ser ilha. O homem ele é um ser espiritual, mas também é um ser social. Por isso Deus, lá quando Adão estava cuidando de árvore, cuidando de terra, cuidando de mato, cuidando de animal, Deus olhou para ele e olha que ele tinha comunhão com Deus. Tinha ou não tinha? Ele tinha comunhão com Deus, plena. Adão precisava de fé. Só mais 5, quem aguenta mais 5 minutos? Acho que o irmão está falando assim, tá bom, pastor. Mais 5, levanta a mão para eu ver. Ó, levantou a mão, se reclamar, já viu, né? Você viu quem levantou, né? 5, deixa eu ver. Agora diminuiu. Eu já vou terminar, irmão. Só mais 3 marcas, só. Estou na segunda, acaba agora. Ó. Quase agora, você sabe que minuto de pastor é meio esquisito, né? Os 10 minutos do pastor é esquisito. O teu também tem isso. Pastor Rodrigo não, mas lá é uma benção. Quando fala assim, 5 minutos. A gente tem um tempo meio kairos, assim. Não um cronos, é meio kairos. Kairos humano. Mas pronto, voltando à palavra. Ele fala da comunhão. Nós, irmãos, fomos chamados à comunhão. O crente, ele anda em comunhão uns com os outros. O crente não anda isolado. Ele não nasceu para andar isolado. Por isso que lá, quando Deus olha para Adão, Adão tinha comunhão plena com ele. Adão não precisava de fé. Adão andava, via Deus. Nós precisamos, porque a fé é acreditar naquilo que a gente não viu, é ter uma convicção daquilo que a gente espera, mas eu não vi. Adão não, Adão tocava, Adão falava com Deus. Ele tinha comunhão, então, espiritualmente, ninguém pode dizer que Adão estava mais ou menos, não. Ele estava bem com Deus, estava ou não estava? Mas Deus olhou para ele e falou, não é bom. Não é bom que o homem viva só. Peraí, ele não tinha Deus, ele não tinha trabalho, ele não tinha sustento, ele não tinha tudo, mas Deus nos criou um ser social. Nós precisamos de relacionamento para nos complementar. Por isso a palavra de Deus diz, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta. É melhor, irmão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Pastora está falando de casamento, não está falando apenas de casamento, relacionamento. Por isso a palavra de Deus diz, Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. A igreja, a marca da igreja de Atos dos Apóstolos é a comunhão, é a unidade, é serem unânimes. Eles serviam, estavam juntos, eles estavam, sabe, em comunhão. E a igreja serve para isso, para estarmos em comunhão uns com os outros.
Aperta a mão do teu irmão e fala: eu sou por você, viu, irmão? Não é à toa que o diabo luta tanto para quebrar a unidade da igreja. Tem um segredo tão poderoso na unidade, irmãos. Rapidinho, Deus, lá na Torre de Babel, desceu, ele falou assim: esse povo tem uma só linguagem, um só pensamento, e estão fazendo uma só obra. Não tem limite para esse povo. Vou descer e vou ter que interromper isso aí. Só que Deus interrompeu porque a obra não era dele, mas ele deixou um segredo. Se nós formos um só povo, tivermos um só pensamento, uma só linguagem, ninguém segura esse povo. Mas voltando. Terceira marca: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão. E ele fala: ao partir do pão. Diga: partir do pão. Terceira marca da igreja: partir do pão. Partir do pão, claro que nos fala de provisão, de cuidado cotidiano, mas fala de serviço. É uma igreja que servia, é uma igreja que cooperava. Nós vamos entender pelo texto, depois nós vamos ver que era uma igreja que cooperava, sentia necessidade um do outro. Era uma igreja que servia a mesa, era uma igreja participativa. Querido, a marca da igreja de Atos, a igreja apostólica, do crente que vive esse avivamento, ele é um crente que não consegue se contentar em só receber, ele também quer servir. Nós somos chamados a servir. Não existe o crente, pastor, eu vou vir, mas o senhor sabe, né? Tem tempo. A coisa do servir é para vocês. Para mim é só vir aqui, alimento, recebo e depois vou embora. Não existe isso. Essa igreja, a marca dela é o partir do pão, é o serviço, é suprir a necessidade de quem está do lado, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela estrutural. A igreja, ela cuida, ela serve, ela se movimenta. Por isso que Jesus chamou os seus discípulos, não apenas para ficarem lá à beira do rio, orando, cantando, e não que eles não cantassem, porque a Bíblia diz que no último dia Jesus também cantou. Estavam cantando lá na última ceia, mas eles não ficaram na beira do rio orando, cantando, cantando, orando, cantando, orando. Não, irmãos, eles foram de aldeia em aldeia, servindo, pregando o evangelho do reino, cooperando, curando os enfermos, expulsando demônios, servindo. Deus te chamou para servir. Diga: Deus me chamou para servir. Deus colocou um pão em tuas mãos, e esse pão tem que ser repartido. Esse pão não é para ficar contigo. Meu pão, meu pão, meu pão, meu ministério, minha chamada, meu dom, meu talento. Deus está falando: ei, reparte aquilo que eu te dei. Usa aquilo que eu te dei. Tu és um eletricista, tu és um mecânico, tu és um cozinheiro, tu és um costureiro, tu és um músico, és alguma coisa, pastora, alguma coisa eu sei fazer. Eu escrevo, eu canto, eu pinto, sei lá, pastor, eu conserto, pastor, eu sou simpático, lido bem com pessoas. O reino precisa de você. Deus colocou um pão. Qual pão, pastora? Deus colocou essa empresa na tua mão. Deus colocou esses recursos na tua mão, para que a obra fique sofrendo. Não é para que a gente esbanje lá fora com mansões, com carrões, com avião, restaurantes, poses e mais poses, e a obra de Deus sofrendo. A obra de Deus, irmãos, o pastor tendo que gemer para comprar um aparelho, tendo que gemer para comprar um bebedouro, para servir a comunidade, tendo que gemer para comprar alguma coisa, tendo que gemer para ajudar um irmão em necessidade. Aí, meu irmão, Deus colocou um pão na tua mão. O teu pão é a tua empresa, o teu pão é essas finanças que prosperam. Tu colocas a mão e a coisa cresce. Para quê? Não é para você viver e esbanjar só. Pode usufruir, pode abençoar a tua casa, mas Deus colocou esse pão na tua mão para tu repartires. Pastor, o que tu precisas? Pastor, não se preocupa, o aluguel a renda é comigo, a luz dessa igreja durante 2 anos é comigo. Pastor, deixa comigo, o meu pão eu vou repartir. Quem está entendendo isso, irmãos? Da mesma forma, escute isso, é a minha consciência. Agora eu vou falar igual Paulo, viu, pastor? Digo eu, não, Senhor. Da mesma forma que Deus vai me cobrar pelo ministério pastoral que Ele me deu, você
que é uma coluna financeira e tem um ministério financeiro dentro da igreja, se não utilizar os teus recursos para o reino, para o crescimento do reino, da mesma forma que Deus me cobra se eu não exercer o meu ministério, Deus vai te cobrar por não exercer o teu ministério. O crente cresce e o pastor fica. O crente cresce e a igreja fica. Para comprar uma lâmpada, a gente tem que chorar. Jesus, manda 40 euros para comprar uma lâmpada, um foco de luz. Irmão, é vergonhoso a igreja. Não vou nem entrar, senão eu me empolgo. Eu sei que aqui não acontece, mas é. O pastor tem, irmão, vamos comprar aqui. Toca para ninguém se ofender. Vamos comprar aqui 50 cadeiras, cada um dá uma. Dei uma cadeira, quanto? 30 euros. Eu ajudei a minha igreja. Vai para ali, para o restaurante, gasta 80, 100, 200. Entra no chinês para comprar um prego, sai com 2 bolsas. Terra. Vai lá no Douglas. Um perfume, 180, 200 euros. Pastor, é errado o perfume? Não é errado. Compra de 400. Mas lembra-te que o pão que está na tua mão é para ser multiplicado, é para ser repartido. Pastor, quanto é a renda desse lugar? 2 anos eu vou assumir. Por que não? Por que não, gente? Por que não? Por que não? Me diz, por que não? Porque eu chegar a entender o meu papel. Pastor, Deus me tem dado o dom da prosperidade. Tem gente que tem pegada para negócio, tem ou não tem? Tem gente que você dá 10 euros na mão dele, ele volta devendo 20. Mas tem gente que você dá 10 euros na mão dele, 3 meses depois ele tem 3 mil na mão. Você fala, é ou não é, gente? Seja sincero. Tem gente que tem um tato para negócio. Você fala, Jesus. Aí ele fala, pastor, Deus me deu vitória. Está aqui o meu dízimo. Aleluia. 200 euros de dízimo. Já ajudei a igreja. Olha. 200 euros de dízimo. Ele dá o dízimo, acabou. Ele acha que já fez o suficiente. Já dei muito. 500 euros de dízimo. Uau, aleluia. E o outro pão que está na sua mão? Eu estou falando, e Deus sabe por que eu estou falando isso aqui. Porque a IBC vai prosperar, vai crescer, vai avançar. Olha a excelência, irmãos. Eu vou levar o pastor Rodrigo e a pastora Dani lá na minha igreja, para me ajudar. A excelência, tudo lindo, vai crescer. Vocês estão vendo eles falando aqui de projetos para a internet, mas sabe quanto custa uma câmera? 800, uma câmera boa, 1.500. Mas aí a gente tem que, Jesus, faz, Deus, jejum, oração, por causa de 1.500 euros. E às vezes tem uma pessoa que tem um pão na mão, que pode falar, pastor, vai chorar por outra coisa. Por isso não, toma aqui, compra 2. Pastor, vai chorar por outra. Pastor, vai chorar por almas. Por estrutura financeira não. Eu vou ser uma coluna financeira nesse lugar. Eu vou repartir o meu pão. Marcas da igreja apostólica. Eles dedicavam ao ensino apostólico, à comunhão, ao partir do pão. E quarta característica da igreja, a oração. Crente que não ora é crente falido. Não tem como crescer, desenvolver sem oração. Respira aí, respira. Sustenta. Quem desistir, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seja sincero, irmão. A palavra do crente é se ensina ou não, hein? Tem gente que tá roxo. Calma, irmão. Pode soltar. Tá roxo já. Nem 1 minuto. Alguns 2. Talvez o recorde mundial, 6, 7 minutos. Acabou. A oração é a respiração espiritual do crente. Por isso que Paulo falava, orai sem cessar.
É a respiração espiritual do crente. O crente que não ora, irmão, está fadado ao fracasso. Nós temos pouco de Deus porque oramos pouco. Porque quanto mais oramos, mais nos relacionamos com Deus. E Ele fala, olha, fica tranquilo. Sem fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Mas Ele continua, porque aqueles que se achegam a Deus têm que acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele fala, clama a mim, que eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando tu oras, irmãos, o céu se move a teu favor. A igreja de Atos era uma igreja marcada pela oração. A igreja que ora tem vitória. Eu digo lá na minha igreja, eu falo, muita oração? Pouca oração? Nenhuma oração? Muito problema. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mas nenhuma oração, muito problema para a sua vida e para os outros. Porque quem não ora é uma benção. É uma benção. Crente que não ora. A gente vê no olho. Quando vem de longe, fala, ixi. Aqui não tem não, eu sei. Aqui não. Lá em Alcochete, de vez em raro aparece um, mas também não tem não. De vez em raro tem um ou outro assim. A gente fala, Porque crente que não ora, ele vive problema, mas ele dá trabalho. A música dele, em vez de ser, eu quero trabalhar para o meu Senhor, ele fala, eu quero dar trabalho para o pastor. Mas crente que ora, ele é uma bênção, ele é avivado. Ele tem fogo no seu coração, ele é simples, ele é quebrantado, ele é humilde, ele reconhece que a glória é de Deus. Ele não precisa do louvor começar, ele já chega adorando, sabe? Ele não está preocupado se ele vai ser visto ou não, ele quer servir a Deus, ele tem algo, ele tem testemunho para contar. Crente que ora, irmão, ele conta testemunho até do pão de Deus que ele comeu de manhã. Irmão, quero louvar a Deus essa manhã, porque Deus me deu um pão de Deus com queijo, manteiga, glória a Deus, uma meia de leite, bendito seja o nome do Senhor. E ele conta o testemunho dos mínimos detalhes, porque ele ora e ele sabe que tudo aquilo que ele vive é fruto da sua oração. Provérbios capítulo 3, versículo 6, ele fala, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que a IBC seja marcada nesse novo tempo. Um ano, irmão, já nasceu. Um ano, já está começando a falar as primeiras palavras, tendo emoções, tendo reações. Olha o bebezinho de um ano, ele está ali, ele é lindinho, começa a ter reações. Ainda vem muito crescimento por aí, porque o tempo não caracteriza a maturidade. Oh, irmãos, no caso da igreja, o tempo de um ano não quer dizer que não há maturidade. Nós sentimos e respiramos a maturidade e a saúde neste lugar, e que nesse tempo novo, nesse segundo ano da IBC, que vocês caminhem debaixo dessa marca. Primeira verdade, o inferno vai se levantar. Ih, pastora, levantei a mão errado. Não precisa não. O inferno vai se levantar, vai ter luta sim, porque se a igreja não tiver luta, tem alguma coisa errada. Se a igreja não incomodar, tem alguma coisa errada. Se não tiver perseguição, tem alguma coisa errada. Vai ter luta, o inferno vai se levantar. Mas primeira coisa, lembre-se de vocês, que a igreja, a IBC, a igreja de Jesus, está debaixo de uma palavra. Qual é a palavra, pastora? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O propósito de Deus se cumprirá. O plano de Deus se cumprirá. Segunda coisa, pastora, pode demorar 1, pode demorar 2, pode demorar 10 dias. Dos 500, pastor Rodrigo, alguns vão sair, não vão aguentar o cumprimento, não vão esperar o cumprimento da promessa, mas restará os 120 que vão estar clamando e orando, e de repente vão ouvir um som do céu, como vento impetuoso e veemente, fogo de Deus caindo, e a igreja será incendiada pelo poder de Deus. Oh, glória! Quem deseja isso, levanta as tuas mãos e reage à palavra. Orabarassúria canterebassai. Eremancho e recalabacer calabaias. Que a IBC continue caminhando debaixo de uma marca de ousadia, de pregação. Oh,
dedicados, fundamentados na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Que a IBC continue caminhando debaixo de uma marca de comunhão, de unidade. Que a IBC continue caminhando debaixo de uma marca de serviço, partindo o pão, cooperando uns com os outros. Que a IBC caminhe debaixo de uma marca de oração, clamando ao Senhor. Pastor, e qual a consequência? Muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas se faziam naquele lugar, e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que seriam salvos. Eu quero profetizar. Quem crê, irmão, recebe. Quem não crê, não tem problema, mas quem crê, recebe. Eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre a vida dos pastores. Eu quero profetizar o que está exarado na palavra, escrito, exposto na palavra. Neste lugar, muitos sinais, prodígios e maravilhas acontecerão. Vidas se converterão neste lugar. Pessoas serão transformadas, curadas, libertas, erguidas do pó. Pessoas serão tiradas do monturo e serão colocadas, assentadas com príncipes. Milagres imediatos vão acontecer nesta casa, e o Senhor vai acrescentar. 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 Vai acrescentar. Quem não crê, fica calado. Quem crê, reage à palavra. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor vai acrescentar. Pastor Rodrigo, pastora Daiane, o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai acrescentar. Pastor, é tão simples, mas é a marca da igreja. Eles serviam com simplicidade, com singeleza de coração. É nisso que o Senhor se agrada. O bem do Senhor transbordará sobre esta casa em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia. Diga glória a Deus. Deixa eu orar por você. Vamos abençoar esta igreja. Levante a tua mão e comece a declarar toda sorte de bênçãos sobre este lugar, sobre este povo, sobre este ministério. Orebaraço, orebas, erecalabaie, orelebarabatsu, recalabaie, oreplaçu, que lebandarabassa, e calabarabaxore, elebaie. Levante a sua mão, comece a declarar as bênçãos do Senhor sobre este lugar, sobre as famílias desta casa, sobre os filhos desta casa, sobre os discípulos, sobre os líderes, sobre os obreiros. Comece a declarar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra este ministério, contra esta igreja, contra esta visão. Não prevalecerá, não prevalecerá, não prevalecerá. Senhor, a tua palavra foi pregada e a tua palavra é verdade. Senhor, que essa palavra ache lugar de realização, corações abertos, terras boas. Que essa semente que foi lançada, ela germine e dê frutos 30, 60, 100 por um, Senhor. Que haja fruto, que haja resultado, que o teu poder se manifeste, a tua glória seja vista. Homens e mulheres sejam levantados, fundamentados na palavra, que vivem em comunhão, que repartem o pão, que estão firmes na oração e que operem sinais, prodígios e maravilhas em teu nome. Senhor, que este ministério flua, cresça, que seja como essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que eles fizerem, que haja prosperidade. Senhor, reveste o pastor Rodrigo, a pastora Daiane, que estão nessa terra portuguesa. Reveste-o com unção, com graça, com ousadia, para alcançar esse povo. Que o teu nome continue sendo glorificado em suas vidas, Deus.
assim como a igreja primitiva, Deus, que cumpriu o seu propósito. E hoje, Deus, nós fomos alcançados pela postura, pela iniciativa, por causa desta igreja. Senhor, que muitas vidas que hoje estão perdidas sejam alcançadas através da IBC, Senhor. Que esse lugar seja conhecido aqui nesta região como o Senhor está ali, como um lugar que tem água fresca, tem azeite fresco, tem fogo queimando no altar, tem singeleza de coração, tem simplicidade, tem comunhão, tem partir do pão. Que esse lugar, Senhor, seja afamado nesta terra. Afamado na terra, Deus. Que a fama, Senhor, deste lugar, a notícia se espalhe, Deus, daquilo que o Senhor está a fazer, Senhor, dos crentes amadurecidos, levantados aqui, Pai, da Tua palavra pura, genuína e íntegra, Senhor, ministrada neste lugar, a sinceridade, a pureza, Senhor, que a notícia se espalhe e que Tu atraias aqueles que são Teus. Atrai, Senhor, aqueles que são Teus. Acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Atrai aqueles que são Teus. E que se o Senhor tardar, quando essa igreja completar, Senhor, o 2º ano, Pai, não seja apenas o dobro, mas seja muito mais. Estejam, Deus, em outros lugares. Não, Senhor, pela estrutura, mas porque não comporta mais aqui. Que muitos mais sejam os testemunhos de milagres, de restauração de famílias, de casamentos, de libertações. Que o Evangelho seja ministrado e o poder do Evangelho seja manifesto nesta casa. Ei, Aster, que anduiaça. Aleluia. Não apenas as palavras persuasivas, Senhor, mas a demonstração do poder do Teu Espírito. Senhor, é o que eu ministro sobre esse lugar. Que a Tua graça flua, que o Teu poder se manifeste e o Teu nome seja levantado, Jesus. Aleluia. Quem crê e concorda com essa oração, diga amém. Põe a mão sobre o teu coração. Senhor, que o Teu filho também, que de repente Deus entrou aqui enfrentando alguma guerra, as portas do inferno têm se levantado, no trabalho, na família, Senhor, no ministério, na vida sentimental, emocional, espiritual. Senhor, que hoje libera só uma palavra, Deus. Uma palavra Tua é suficiente. Como para aquele homem que o Senhor liberou uma palavra e o filho foi curado em casa. Senhor, uma palavra. Que a palavra seja liberada e que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de vitória. Que o Teu filho, Senhor, quando voltar lá naquele médico, Deus, o médico esteja confuso, Senhor, porque Deus, ele não tem mais nada. Que a dor desapareça, que o mal vá embora, que a porta se abra, que lá no emprego o ambiente mude, Senhor, que lá, Senhor, na família, Deus, que o ambiente venha mudar, que haja restauração, reconciliação, que a Tua bênção e o Teu favor alcance, Senhor, que as portas do inferno caiam por terra e o Teu nome seja glorificado na vida do Teu filho. Quem crê recebe, diz amém.